Fala, minha galerinha! Mais uma história marcante aqui no Alicerce da História com o professor Fábio. Ó, já se inscreveu? Já comentou algum vídeo? Já curtiu? Curte sempre a gente aí, principalmente se inscreve, ajuda a promover aqui o nosso canal. É muito importante a sua ação. Eu não posso fazer nada sem a ajuda de vocês, beleza? Vem cá, olha só. Organização política do Brasil. Já ouviu falar em partido exaltado, aí o chimango, aí fulano é caramuru, aí o outro é farroupilha, aí não sei, ih, uma confusão danada, aí vem progressista, regressista, aí no fio da Luzia, aí liberal, aí conservador, aí rapaz, confunde a nossa cabeça o tempo inteiro isso aí, né? Então, vou tentar fazer aqui um esquema, esse esquema aqui é muito famoso em muitos livros de história, aparece aí, mas se você ainda não viu, se você quiser, mesmo já tendo visto, você vai ter aqui um panorama bem específico do que é esse grupo. Eu te falei, eu brinquei com você lá no vídeo passado. Eu falei para você, quando eu comecei a explicar sobre a regência, eu falei que se você entendesse o que é essa formação dos partidos políticos, o que é essa disputa política da regência, você entender melhor o que é esse segundo reinado. Por quê? Porque durante a regência a galera vai o quê? Começar a disputar politicamente seus posicionamentos. Né? A gente vai ter o surgimento básico de grupos políticos. Quando a gente fala em partido aqui, eu já falei para vocês, né? Partido aqui são grupos políticos, tá, gente? Não são partidos como os que a gente conhece hoje, tá? São grupos de interesses próximos que vão reunir pessoas para debater alguma coisa, para decidir alguma coisa, tá bom? Em 1822 o Brasil se torna independente. Você vai lembrar que antes da independência a gente tinha lá dois grandes grupos, o grupo português e o grupo brasileiro. O grupo brasileiro ele se torna basicamente o partido exaltado e o partido moderado. Lembrem, partido não é aquilo de partido como a gente conhece hoje. Vou sempre bater nessa tecla. Até porque partido nesse momento aqui, como a gente conhece hoje, era muito mal visto, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ninguém via muito bem esse tipo de organização ideológica marcada. Tá bom? E o grupo português virou o partido restaurador. Parte ainda dos brasileiros, uma parte pequena, como os irmãos Andrada, a gente vai falar neles, ainda foram para os restauradores, tá bom? Galera, o que hoje é muito interessante na nossa história, na nossa política, na nossa vida, tá? É que os grupos que representam jornais, a grande mídia, seja ela falada, seja ela escrita, ela é uma mídia que parece não ter lado, né? Você já ouviu isso? Nós somos imparciais. Aí vai lá o cara, o âncora do jornal, eu vou ler uma notícia imparcial. Não é, cara. Nenhum grupo é imparcial hoje. Hoje o cara escolhe lado. Determinados jornais, determinados programas de rádio, programas de TV, eles são influenciados ideologicamente por algum grupo. E esse grupo determina, por financiamento ou por alguma outra proximidade, ele determina o que vai ser exposto ali naquele programa. Claro, isso é óbvio, tá? Só que hoje no Brasil a galera esconde o lado, ela fica dizendo, como eu falei, que é imparcial. Naquele momento da nossa história, que começa lá em 1822 e vai até o final do século XIX, até 1889, no finalzinho do 19, esse período conhecido como Brasil Império, a gente vai ver a explosão de jornais pelo Brasil e a gente vai ver a explosão de jornais que tomam lado. Eles não ficam em cima do muro, não fica naquela história de eu sou imparcial. Não, por exemplo, imagina lá o Borges da Fonseca no jornal dele, o Repúblico. Você imagina o Borges da Fonseca, o editor do Repúblico, escrevendo, dizendo, olha, eu não tenho lado, tá? Eu vou dar aqui, dar uma notícia. Não, cara, os jornais eram panfletários, eles tinham lado, tinham um ideal. E aí a gente brinca, os historiadores acabam brincando, que existia no Brasil naquele momento uma guerra de jornais, uma verdadeira disputa entre grupos políticos, onde os jornais eram fundamentais para isso. Tanto é que aqui esse Partido Restaurador ele tem esse nome por conta do jornal Caramuru. O Partido Exaltado tinha seus jornais. Você tinha lá, por exemplo, o Borges da Fonseca, que eu já falei aqui no jornal Repúblico. Você tinha o Sentinela da Liberdade, do Cipriano Barata. Ou seja, bem marcadamente, né? E aqui os moderados tinham o Evaristo da Veiga no Aurora Fluminense, um jornal muito importante, muito interessante na nossa história. Ou seja,
os jornais viviam ali, esses grupos utilizavam os jornais o tempo inteiro. E aí você para pensar no seguinte, se são grupos que usam jornais, são grupos que sabem ler. E naquele momento da nossa história, galera, quem sabia ler era exceção. E essa exceção que sabia ler, quase na totalidade, formava uma elite. Então a gente já pode tirar daqui, extrair, olha só como é que o aluno malandro pega logo a questão, né? Pega tudo. Ele já pode extrair daqui que todo esse debate político envolvia todos os setores da sociedade ou só um setor específico, que era dividido em outros setores, mas beleza, só um grupo? Sim, só a elite. Não era o povão que participava, o povão não está aqui, galera. O povo não está aqui. O povo não está participando disso. Beleza? Os debates são entre uma elite letrada que está ali tentando colocar em prática alguma coisa que vai atender os seus interesses. Beleza? Então vamos com calma. O Partido Moderado é um partido bem famoso, conhecido como chimango, que é uma ave comum na parte sul do Brasil. Tá? Esse Partido Moderado, ele vai ter como característica básica a defesa de uma descentralização, mas uma descentralização parcial. O que é isso? Eles não defendiam uma descentralização dos moldes federalistas, onde as províncias tenham muito poder. Eles defendem a existência de uma monarquia liberal, uma monarquia constitucional, onde o rei tenha poder um pouco mais reduzido, mas que ele ainda seja forte o suficiente para se sobressair em relação às províncias. Beleza? Destaque nesses grupos a gente tem o Evaristo da Veiga, o Nicolau Vergueiro, o Bernardo de Vasconcelos, ou seja, um grupo bem grande de intelectuais importantes na nossa história. Galera que vai participar politicamente, vai preencher cargos, tanto na regência quanto no segundo reinado. Beleza? O Partido Exaltado é um pouco mais radical. Em alguns livros aparece assim, Partido Liberal Exaltado, Partido Liberal Moderado. Como assim? Já mostra que esses grupos aqui têm um cunho liberal. Mas entre esse cunho liberal aqui dos dois, o Partido Exaltado vai ser muito mais liberal. O que é um Partido Exaltado? O nome já diz, ele era chamado de exaltado pelos outros. Ah, fulano é muito exaltado, não dá bola para esse grupo não. Era um grupo que era chamado também de Farroupilha, Jacobino, Jurujuba, uma região de Niterói, onde esse grupo costumava se reunir, uma praia importante hoje até, né? O Jacobino, influência da Revolução Francesa, e Farroupilha, por conta de uma ida lá do Cipriano Barata a Lisboa, durante as cortes de Lisboa, pré-independência do Brasil, ele foi todo maltrapilho e tal, e aí a galera começou a dizer que ele estava em farrapos, né? E além disso, esse Partido Exaltado ele costumava fazer muito sucesso, apesar de ele representar a elite, né? Era uma elite que conversava de forma direta assim, com o povão, então a galera costumava chamar de forma pejorativa esse grupo de os farroupilhas. Entre esses grupos exaltados você tinha lá defensores de um federalismo, você tinha defensores do fim da escravidão, sim, claro que eram pequenos, tá? E você tinha também alguns outros defensores de repúblicas, tá? A marca fundamental desses defensores, dessa menor parte dentro do Exaltado que defendia uma verdadeira revolução no Brasil, como, por exemplo, a implantação de uma república, né? Um debate sobre a escravidão, esses grupos eram formados principalmente liderados pelo Borges da Fonseca e pelo Cipriano Barata. O Borges da Fonseca com o Repúblico, o jornal dele, e o Cipriano Barata com o jornal Sentinela da Liberdade. Tá? Ainda tinha lá o Teófilo Otoni, Minas Gerais, não me lembro o nome agora, Ezequiel Correia. Ezequiel Correia também é um cara muito importante, enfim, quase não foi. São personagens importantes, né? De forma geral, esse grupo exaltado ele defendia uma maior descentralização para as províncias, poder nas províncias, uma espécie de federalismo clássico, tá? E ali, dentro desse grupo ainda tinha uma pequena parcela, como eu falei, que defendia sim ideais até republicanos, até sobre debate sobre a escravidão, algo muito avançado para a época no Brasil. A gente não pensa no Brasil, essa elite não pensa no Brasil longe da escravidão, essa elite não pensa no Brasil longe de uma estrutura monárquica. Então, se você tem grupos dentro desses exaltados que pensam isso, tem que ser valorizado, beleza? E o grupo restaurador, esse partido restaurador, conhecidos como Caramurus, eles
queriam o retorno de Dom Pedro I. Dom Pedro I foi embora em 1831, só que esse grupo vai ter que acabar, sabe por quê? Porque Dom Pedro I morreu por conta da tuberculose. Então, se Dom Pedro I morreu, eu não tenho como continuar com o Partido Restaurador. Putz, claro, isso faz sentido, um pouquinho de sentido isso faz, né? O cara morreu, o meu grupo defendia que ele voltasse. Mas se ele morreu, meu grupo acabou. Tchau. Só que aí, olha o que acontece na nossa história. 1834 a 37, a gente vai ver um período de bastante agitação no Brasil, por quê? É o período de 34, a gente tem o ato adicional, está nos vídeos passados, e a gente também tem a chegada ao poder em 1835 do Diogo Feijó, com medidas descentralizadoras. Então, de 34 a 37, a gente vai ver o ápice daquele famoso avanço liberal que a gente viu no vídeo passado. Tem um videozinho pequeno aí falando do avanço liberal. Ou seja, é nesse momento de um turbilhão de ideias, e pensem, para comigo para pensar o seguinte, galera, muitos grupos eram formados por pessoas que mudaram de opinião mais tarde. É normal, as pessoas mudam de opinião. Ou seja, hoje você vê determinado cara saindo de um partido político indo para outro, você fala, putz aí, safado, salafrário, né? O cara viveu num partido defendendo aquela raiz e aí ele muda para outro totalmente diferente. Isso é muito louco. Mas aqui, cara, como não tinha uma base ideológica muito forte, era muito comum que esses grupos andassem, beleza? Andassem, a gente vai ver isso quando chegar um pouquinho mais tarde, com aquela famosa frase, fui liberal, a gente vai ver, tá? O cara que mudou de ideia, vamos ver quem é esse camarada. Eu não vou ficar contando antes não, senão tu não vê o vídeo futuro. Ó, Partido Progressista e Partido Regressista. É aqui nesse momento, após o ato adicional, que esses grupos passam a surgir. E eles vão absorver parte dos exaltados, outros moderados e restauradores. Ou seja, está afunilando, né? Esses três vão virar dois, que depois vão se consolidar nos famosos liberais e conservadores. Beleza? O Partido Progressista vai pegar parte dos moderados e parte dos exaltados, e o Partido Regressista, parte dos moderados e parte dos restauradores. Também há um pequeno grupo dos exaltados, mas um pequeno mesmo, que vai aqui para os regressistas. Mas não cabe entrar agora, tá? Não cabe nem chegar a citar. É basicamente essa a estrutura. Ou seja, a galera vai mudando de nome. Os partidos esses grupos políticos vão ganhando outros nomes. O Partido Progressista é defensor de uma descentralização política. E o Partido Regressista, defensor de um poder central mais forte. Esses grupos, já na virada para o segundo reinado, em 1840, eles viram o Partido Liberal e o Partido Conservador, defensor de um Estado consolidado através de um poder central forte, e aqui defensor de um poder maior para as províncias, descentralização. Luzias, em homenagem a uma região que vai ter até a Revolta Liberal em 1842, a região de Santa Luzia, em Minas Gerais, e Saquaremas, por conta da reunião desses grupos lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Tá bom? Olha só que interessante isso aqui. Partido Liberal, Conservador, a grande marca do segundo reinado. Eles começam a nascer aqui, ó, na regência. Logo após a independência, a gente tem ali um embrião, e é durante a regência que é um período onde não tem imperador, onde o debate é mais forte no legislativo. Lembrem, né? Quando o imperador vai embora, quando o Dom Pedro II fica durante a regência, o poder é consolidado através de um poder legislativo forte. Então, esses debates estão acalorados. Beleza? Tudo isso aqui vai se desdobrar nesses dois grupos. E uma marca que só tem agora aqui no canal, porque tu não encontra isso em qualquer lugar. Olha só o que é interessante. Apesar desses grupos aqui serem um pouco diferentes, terem propostas diferentes, eles também eram iguais. Por quê? Porque até os liberais, os Luzias, eles aceitaram um tipo de governo que centralizasse mais o poder. Por quê? Dom Pedro II era imperador. O imperador, ele centralizaria o poder. Ou seja, essa ideia de maior poder para a província não foi o que a gente viu no segundo reinado. Não foi uma realidade. Se a gente pudesse dizer que algum grupo venceu todo esse debate acalorado, a gente pode dizer que a centralização venceu nesse momento. Porque até mesmo os grupos que defendiam a descentralização ficaram satisfeitos com o poder consolidado nas mãos de Dom Pedro II. Beleza? Havia, claro, um medo maior de uma descentralização, porque a descentralização poderia trazer
prejuízos a essa elite. Esse grupo todo aqui é da elite, como Holanda Cavalcante falou. Não há nada mais parecido com o liberal do que o conservador no poder. Que é isso, cara? O Partido Liberal e o Partido Conservador não se davam bem, mas até no que eles não concordavam, eles conseguiam ser um pouco parecidos. Ou seja, eram grupos que chegavam proximamente a alguns pontos. Beleza? Você vai ver que marcadamente esse grupo do partido, esse partido conservador, ele vai ser marcado por uma influência muito forte durante todo o segundo reinado, assim como os liberais também. Tá? Eles vão praticar a chamada política de conciliação, vai haver um revezamento, e isso Dom Pedro II é perfeito ao realizar. Beleza? Só voltando aqui para os grupos, eu acabei não falando, o Partido Exaltado. O Partido Exaltado, ele é mais composto por pequenos proprietários rurais, uma classe média urbana formada por médicos, advogados, jornalistas, funcionários públicos, tá? Pequenos funcionários públicos. O Partido Moderado, ele é formado mais por proprietários de terras, grandes proprietários de terra, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? E o Partido Restaurador, formado basicamente por burocratas, pessoas que estão trabalhando verdadeiramente dentro e próximo ali àquela estrutura de poder. Beleza? Claro que tudo isso aqui vai mudar, mas aqui você já tem a lógica bem marcada do que são esses grupos. Espero que te ajude. Se inscreve aí, não esquece, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre esse período regencial, dando um traço marcante ali nas revoltas. Valeu? O traço aqui é sempre marcante, porque o alicerce da história é marcante demais. Valeu, galera. Se inscreve, curte, compartilha. Tamo junto.